Esse hino nos faz lembrar o futuro, lindo país, é um país futuro para nós. Todos os países do mundo hoje vivem o medo, se bem que nessa terra todo mundo vive o medo da morte, o medo da falência econômica, o medo de passar fome. Esse é o país do medo. Nosso planeta é um país em quarentena. Deus criou esse mundo para pôr em quarentena o vírus do mal que havia surgido no céu. Deus, expulsando o mal do céu, criou esse mundo para ser aqui o presídio de segurança máxima de Satanás e seus anjos. Tornou-se esse mundo um mundo em quarentena entre os milhões de mundos do universo. Sendo Deus eterno, Ele criou a tempos remotos milhões de mundos habitados onde o mal não entrou lá, seres inteligentíssimos, avançados, que temem a Deus, que nunca entraram em rebelião. O nosso mundo é um mundo em rebelião, originada essa rebelião por Lúcifer. E o planeta Terra é um planeta em quarentena contra o vírus do pecado. O pior vírus que existe na história da eternidade é o coronavírus, é o vírus do pecado. Nós deveríamos temer mais o vírus do pecado, porque o vírus do pecado ele causa a morte eterna. O coronavírus causa apenas a morte física. A morte física ela é apenas um sono para o juízo de Deus. Ele porá tudo a limpo. E os que forem dignos de alcançar a era vindoura, por terem crido em Jesus Cristo, entrarão com ele para a eternidade. E lá na eternidade, segundo o profeta Isaías, no novo mundo, né? Lá no capítulo 66, no último versículo do capítulo de Isaías, no verso 24, o profeta diz assim, falando dos remidos, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Deus falando por intermédio do profeta Isaías. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. É claro que isso aqui é uma linguagem de figura, é uma linguagem metafórica. Na nova terra não haverão cadáveres, tudo terá sido consumido pelo fogo inextinguível da volta de Jesus, né? E do juízo executivo. Todo o mal, Satanás, seus anjos e seus seguidores serão exterminados para sempre. Essa é uma linguagem de figura, porque ninguém vai ver o cadáver de mortos no novo mundo, né? E nenhum fogo consumindo os perdidos. Essa ideia de inferno eterno, com o povo queimando, Satanás com garfos, cutucando boca. Isso é ideia medieval da Idade Média e da Igreja Romana. A Igreja Romana criou essa doutrina para amedrontar o povo. Na Bíblia, de capa a capa, você montando o quebra-cabeça de cada tema, você vai descobrir na realidade, com clareza, o verdadeiro e o profundo e simples significado das coisas. Isso aqui é uma linguagem metafórica, né? É uma linguagem poética. Representa uma realidade viva
nas mentes dos remidos, porque quando Jesus voltar e começar o novo sistema do novo mundo, sobre o único governo que é Cristo, ninguém vai sofrer amnésia. Os remidos se lembrarão dos seus antepassados, se lembrarão do seu passado aqui na Terra, se lembrarão do que passaram. A diferença é que as lembranças dolorosas do passado não afetarão o presente com traumas e dores na alma. Essa é a diferença. Mas é por isso que Jesus disse que nós não morreremos eternamente, porque a memória nossa hoje, ela será eterna para toda a eternidade. Nós vamos no céu nos lembrar da Segunda Guerra Mundial, do coronavírus, nós vamos nos lembrar dos nossos parentes que se perderam, nós vamos nos lembrar das agruras e dores. Mas essas coisas não afetarão o presente lá, vai ser apenas lembranças. Então o mal será apenas uma história na eternidade. Nós vamos nos lembrar apenas como uma história. Lembrando, os remidos não sofrerão amnésia. Nós vamos reconhecer os nossos entes queridos, que vamos nos encontrar com eles lá. Nós vamos nos lembrar de tudo. Repetindo, não haverá amnésia. Vamos nos lembrar de tudo, com uma diferença. Não haverão lembranças dolorosas nem traumatizantes. Não haverão traumas no céu. Então essa linguagem de que nós veremos os cadáveres dos homens que prevaricaram contra Deus e que o seu verme não morrerá, nem o fogo se apagará, é uma linguagem metafórica. Não vai se apagar da lembrança. Nós vamos nos lembrar das coisas, mas um inferno paralelo, onde existirá um fogo queimando eternamente, não é bíblico de maneira nenhuma. Isso não é bíblico. Nós temos que estudar a Bíblia para não incorrermos no erro imposto pela Igreja Romana na Idade Média. São muitas mentiras a respeito de Deus. São muitas distorções das Escrituras. Viu? Se você crê que eu estou fazendo uma distorção em dizer que isso aqui é uma linguagem metafórica, em dizer que isso aqui é uma linguagem figurativa, examine todas as Escrituras, monte o quebra-cabeça e você verá com clareza a realidade dos fatos, de como na realidade é. Porque muita gente puxa para um extremo ou para outro. Alguns espiritualizam demais as Escrituras. Outros literalizam demais as Escrituras. Nem uma coisa nem outra. Satanás é quem é especialista em querer levar os seres humanos para os extremos. Deus não é extremista. Deus é uma linha reta. O caminho de Deus ele é reto. Muito embora, por enquanto, seja um caminho cheio de obstáculos, cheios de atalhos e desvios, nós não devemos seguir pelos desvios nem pelos atalhos. Devemos seguir reto, mesmo que tenhamos que transpor obstáculos. Ok? Esse é o meu recado de hoje. Logo, logo eu estarei trazendo para vocês curiosidades bíblicas, curiosidades profundas e simples de entender, desde que estudemos a Bíblia, montando as peças como um quebra-cabeça. Muito obrigado, até a próxima.